Olha que massa. Eu tenho aqui agora a situação da bola de tênis batendo na parede, que eu inicialmente comentei com vocês. Essa bola de tênis tem 0,4 kg e ela está vindo da direita para a esquerda numa velocidade de 30 metros por segundo em módulo. Ah, Gabrielzão, e esse menos aí? O menos é só porque eu estou assumindo que o eixo X positivo é da esquerda para a direita, tá bom? Então ela vai bater da direita para a esquerda numa velocidade vetorial negativa, tá indo contra o sentido positivo que eu representei. E eu poderia ter representado qualquer sentido, tá? Não, tanto faz, não importa isso aí na análise. Porque depois a bola bate e volta. E a velocidade de volta dela é de 20 metros por segundo no sentido positivo. Tá bom? Então isso aqui, a velocidade é um vetor, eu só estou te informando o sentido desse vetor. Ok. Qual que vai ser a análise? Eu posso utilizar as componentes do momento linear no início e no fim do movimento para chegar a uma análise aqui importantíssima, que seria a análise, eu vou calcular a força relacionada a esse sistema. Qual que é a força que essa bola bate nessa parede? Então olha lá, o momento linear em 1, no primeiro momento, antes da bola colidir, é a massa vezes a velocidade. Ok. Qual que é a massa? 0,4 kg. Qual que é a velocidade? Menos 30 metros por segundo. Tem que ter o menos, porque essa velocidade é um vetor. E o momento linear também é um vetor, que tem o mesmo sentido da velocidade. E aí tem que ter esse menos. Então o momento linear aqui é menos 12 kg vezes metro por segundo, que é a unidade de quantidade de movimento. Ok. E no segundo momento? Também, m vezes v. A massa é a mesma, pô, essa bolinha ela não perde massa só de bater na parede, a massa é a mesma. Só que agora a velocidade é mais 20 metros por segundo. Multiplicando os dois, dá 8 kg vezes metro por segundo. É uma continha até mais tranquila. Pô, multiplicar duas grandezas, perfeito. Ok. E aí, pelo teorema impulso-momento linear, que a gente acabou de ver, o J é igual a um ΔP. Então, o impulso é igual à variação do momento linear. O momento linear no segundo momento é 8. O momento linear no primeiro momento é menos 12. Você tem que lembrar que tem um menos aqui, hein? Não confunda isso aqui. Ó, menos momento linear no primeiro momento. Momento linear no início, antes da colisão, né? Senão eu vou ficar falando momento. Menos o momento linear antes da colisão, que é menos 12. Então, menos 12. Não confunda esses dois menos aqui. Menos com menos dá mais. Então, 8 mais 12 vai dar 20. 20 kg vezes metro por segundo, 20 kg vezes metro por segundo é a mesma coisa de 20 newton vezes segundo. 20 newton vezes segundo, que é a unidade de impulso. Então você vê, cara, impulso e momento linear está muito relacionado. Esse teorema aqui, ele relaciona muito os dois. Totalmente, né? Diretamente. Tanto que as unidades aqui se complementam. Newton vezes segundo é a mesma coisa de quilograma vezes metro por segundo. Mesma jogada. Tá bom? Perfeito. Então esse que é o impulso. Pô, Gabrielzão, mas eu quero saber a força que está atuando nessa parede. Quero saber a força, porque eu estou querendo utilizar a lei de Newton e tudo mais. Pô, beleza. Como que se calcula a força? A força é... Não, aí peraí, pô. O impulso é a força vezes um ΔT. O impulso é a força vezes um ΔT. Então eu tenho que a força que está atuando aqui nessa parede, ou a força que a parede exerce na bolinha, tanto faz, são pares ação e reação, durante a colisão de 0,10 segundos, vai ser exatamente um impulso é igual a força vezes um ΔT. Eu passei o ΔT dividindo, então fica força é igual a impulso dividido por ΔT. O impulso eu acabei de descobrir, 20 newton vezes segundo, e no intervalo de tempo de 0,010 segundos, eu tenho uma força de 2.000 newtons. Olha que força grande, hein? Forcinha grandinha essa força aqui. Uma força bem grandinha. 2.000 newtons. Perfeito. Pô, não tem como calcular. Gabrielzão, essa é a força que a parede exerce na bola. Sim.
Tanto que ela está no sentido aqui, ó, estaria aqui no sentido da esquerda para a direita, e aí é mais 2.000 newtons. E a força da bola na parede? Seria menos 2.000 newtons, que seria da direita para a esquerda, aqui no eixo que a gente representou, o eixo X é positivo para a direita. Então, né, teria como calcular as duas. Elas são pares, ação e reação. A força da bola na parede é um par ação e reação da força da parede na bola, pois elas têm o mesmo módulo, a mesma direção e teriam sentidos contrários. Então, se é 2.000 newtons a força da parede na bola, seria menos 2.000 newtons a força da bola na parede. É interessante a gente aplicar a lei de Newton também aqui, porque essa matéria é a lei de Newton. Isso aqui é uma lei de Newton e também tem um acréscimo da conservação da energia. Você vai ver na parte 2 desse vídeo. Bom? Demais. E olha lá. Entenda, cara. Entenda o que você está estudando. O momento linear é um vetor. É um vetor. É um vetor. Como o momento linear é um vetor, tivemos que incluir um sinal negativo ao escrever. Momento linear antes da colisão, 1x, é menos 12 vezes metro por segundo. Tem que ter esse menos. Se o tivéssemos omitido por negligência, teríamos calculado o impulso como 8 menos 12, que daria menos 4. Olha que doideira. Essa resposta incorreta afirmaria que a parede havia de alguma forma dado um chute na bola para a esquerda. Olha que doideira. Se você erra a matemática, e pô, aqui não é matemática, é física. Se você erra essa continha de matemática e chega a 8 menos 12, ó, você esquece desse sinal negativo, você calcula 8 menos 12, fica menos 4. Significaria que quando a esfera, quando essa bola de tênis bate na parede, a parede empurra ela para a esquerda. Olha que bizarro que seria. Fisicamente não faria sentido nenhum. Um erro de sinal não tem sentido físico. Olha a importância dos sinais, cara. Olha a importância de entender o que é um vetor. Ele tem módulo, direção e sentido. Lindo demais, lindo demais isso aqui. Muito maravilhoso. Olha que doideira. Pô, a esfera bate e aí a parede empurra ela para a esquerda ao invés de empurrar para a direita. Nossa, isso seria muito doido, muito doido. Essa resposta incorreta afirmaria que a parede de alguma forma tinha dado um chute para a esquerda, beleza. Vocês fixem de levar em consideração nos seus cálculos a direção e o sentido do momento linear. Sempre, sempre. Falou em força, falou em velocidade, falou em aceleração, falou em momento linear. Meus brothers, sonhadores, eu preciso que vocês deixem bem claro o sentido do vetor. Tá? Não se preocupa só com o módulo, não é matemática. Ah, mas é 30 ou é 20? Pô, isso é o módulo. Ele é importante? Sim, vai influenciar no cálculo? Também, mas o sinal aqui vai influenciar muito mais. Perfeito?